Graça e paz, amados. Gostaria de, nesta manhã, conversar com vocês sobre um assunto que se encontra aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11. Leamos a partir do versículo 12, amém? Diz o seguinte: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: Nunca mais, em tempo algum, como alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu isso. Já pulando para o versículo 20. E, caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: Tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se alguma pessoa ordenar a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amados, essa é uma passagem maravilhosa que a gente pode daqui extrair diversos ensinamentos, né? Podemos daí aprender questões como, por exemplo, a importância de produzirmos frutos, questões relativas ao poder da palavra, né? A questão da fé e do poder da palavra. Mas eu quero extrair um outro aprendizado, uma outra reflexão que essa passagem nos traz, que é sobre a questão do mundo espiritual. Quando Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira, é curioso nesta passagem, né, aqui nesse registro de Marcos, é curioso que, diferente desse registro em outro evangelho sinótico, aqui mostra que aquele fato, que aquele evento, que quando Jesus Cristo profere esta palavra de maldição àquela figueira, ela não seca de imediato, pelo menos não aparentemente, pelo menos não visivelmente. E tão somente no dia seguinte é que Pedro, os discípulos verificam que a figueira que a figueira que foi amaldiçoada havia secado, e secado desde a raiz, e Pedro, né, é quem faz esta observação, quem verbaliza: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. O que vai gerar então ali a fala de Jesus Cristo, aquele ensinamento profundo sobre a questão da oração, sobre o poder da palavra, sobre a questão da fé do tipo de Deus. Mas, como eu já falei, eu quero extrair este fragmento e eu quero extrair esta reflexão sobre a questão do mundo espiritual, do quanto aquilo que falamos, do quanto a nossa fé, do quanto a realidade na qual acreditamos ou devemos acreditar, ela não está necessariamente nessa dimensão mais superficial, que é a dimensão física, mas sim na dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual. Precisamos aprender a enxergar, a olhar, a ver na perspectiva espiritual. Precisamos reconhecer que as nossas ações, elas têm um impacto na dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual. Que a nossa forma de crer, o que falamos, a maneira como agimos, tem um impacto, tem um reflexo de uma dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual. Na realidade, somos seres espirituais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e agora, na perspectiva neotestamentária, nós que tivemos um encontro com Cristo, nascemos de novo, somos uma nova criatura. Isso se deu e se dá no nosso espírito. E quão importante é observarmos, atentarmos para esta realidade do mundo espiritual, de que somos seres espirituais, nascidos de novo, de que quer nossas atitudes, quer nossa fala e a nossa fé tem um impacto no mundo espiritual. Aquela figueira secou desde a raiz. As grandes verdades, as grandes transformações, as grandes mudanças, elas devem começar desde o nosso espírito.
É a partir de lá, é a partir dali que as grandes transformações acontecem. E que não é o campo do visível. Não é o campo do visível, mas, e daí a importância da fé. Por não ser o campo do visível, daí a importância da nossa fé. O justo viverá da fé. Andamos por fé e não por vista. Trago essa reflexão, né? Penso com vocês, já fiz reflexão desse texto sobre outro viés, mas quero dessa vez refletir nessa perspectiva porque percebo o quanto temos vivido embaraçados, presos, limitados pela dimensão física. O quanto, na maior parte do nosso tempo, não vislumbramos a perspectiva espiritual, nos esquecemos da realidade do mundo espiritual, que a nossa realidade é espiritual, que as grandes transformações acontecem na dimensão espiritual. É lá que elas começam a acontecer. É lá. Até, lógico, elas terem um impacto, elas se materializarem, mas é lá que elas começam. E isto é a base da nossa fé. Crer que aquilo que dissemos já se cumpriu, ainda que não tenhamos visto materializado, mas já se cumpriu. Saber que a transformação, a grande transformação que aconteceu em nossas vidas, aconteceu em nosso espírito. E deixarmos que essa transformação que já aconteceu em nosso espírito, que é o novo nascimento, que é o fato de termos uma natureza liberta do pecado, deixar que isso venha à tona e que isso se materialize em nosso comportamento. Temos negado, temos nos alienado para esta realidade de que as grandes transformações elas se dão na dimensão espiritual e é lá que tudo começa e devemos crer que lá a figueira já começou a secar. E é nessa perspectiva, é com esta crença, é firme neste propósito, é firme nesta fé que vamos ver a materialização de tudo que acreditamos, que vamos ver essa realidade se dar no mundo espiritual, no mundo físico. É curiosíssimo uma passagem que faz total harmonia com isso que estamos falando, que se encontra lá em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque esta passagem é uma das passagens que cristaliza, que explicita isso que eu estou falando. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma questão de crermos que na dimensão espiritual nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Crermos e ficarmos firmes, acreditarmos e ficarmos firmes. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Elas ainda não são e elas tornar-se-ão. Elas irão materializar-se porque nós cremos que na dimensão espiritual elas já começaram, que na dimensão espiritual elas já se deram. E é a nossa fé, é a nossa segurança, é a nossa firmeza neste propósito, nesta forma de compreender que é a essência da fé, que fará com que vejamos as maravilhas de Deus realizadas em nossas vidas, as bênçãos de Deus materializadas em nossas vidas. No mundo espiritual, a realidade que você espera, a vitória que você espera, a mudança que você espera, já se deu. Creia, fique firme neste propósito. Que no mundo espiritual já foi dado o start, a partida. Já foi dada o passo, o primeiro passo, que é o passo da fé, para a materialização da bênção que você tanto espera. Creia, pois essa é a máxima do viver pela fé. É chamar as coisas que não são como se já fossem. É saber que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E que é tão somente por meio da nossa fé, da nossa segurança, da nossa confiança de que a figueira já secou desde a raiz, que vamos ver as maravilhas de Deus materializadas em nossas vidas. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhecer, né? E inscreva-se no canal. Amém? Graça e paz.